Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Nós estamos muito felizes de ter vocês conosco aqui, assistindo mais uma vez o nosso Conversa da Tarde. Eu já te convido para participar dessa conversa, tá? Onde você estiver, pode comentar aí no chat, pode dar sua opinião a respeito do nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus diz não. E comigo aqui está o pastor Tiago e a primeira pergunta que eu já faço para ele é essa. Pastor, Deus pode dizer não? Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você que está nos assistindo. E aí, Marcos, depois de um tempo de volta aqui no programa, né? Tava na hora já, né? Tá todo mundo com saudade do senhor aqui. Com certeza tem tempo, hein? Bom, Deus diz não. A gente vive numa cultura muito voltada para o fato de o quanto Deus pode realizar os nossos desejos, né? E quando a gente pensa, será que Deus pode dizer não? Claro que Ele pode, e Ele diz não, né? Nós temos nas Escrituras, por exemplo, Ele dizendo não a Moisés, dizendo não a Jeremias, dizendo não ao apóstolo Paulo e outros, né, momentos das Escrituras onde o Senhor fala não por causa do seu plano soberano e também uma questão do trato do coração do homem. Mas Deus sim fala não, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse programa, né, Marcos? É isso aí. Antes de entrarmos no nosso tema, eu quero falar sobre o EAD Pinheiros. Pessoas de todo o Brasil podem aprender mais a respeito de Cristo através dessa plataforma de ensino que é o EAD Pinheiros. É mais um braço missionário da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Muitos cursos estão à disposição no nosso site. Tem curso de liderança, tem curso de discipulado, ansiedade. Você vai aprender também a respeito de pequenos grupos, vida devocional, plantação e revitalização de igrejas, discipulado para crianças. Temos também cursos sobre visitação que vocês estão vendo aí na tela, Confissão de Fé de Westminster, além de outros combos que nós preparamos para que vocês possam acessar mais de um curso por um preço especial. Você pode acessar o site, está aparecendo aqui na tela, ippinheiros.org.br/EADPinheiros e escolher o curso que melhor te atende e começar a estudar hoje mesmo. Então, não sei que área você atua na sua igreja, se você cuida de crianças, se você cuida da mídia, se você é um pastor, obreiro, missionário, tem curso para todo mundo. Tem até um chamado O que é ser presbiteriano? Você quer saber, quer tirar suas dúvidas a respeito do presbiterianismo? Tem curso lá também no EAD Pinheiros. E o melhor é que toda a renda é revertida para missões no Brasil e no mundo. Então acesse agora o site ippinheiros.org.br/EADPinheiros e adquira já o seu curso e ainda contribua com missões através da sua matrícula. Agora, pastor, vamos começar mesmo a falar sobre o nosso tema. E nós sabemos que muitas vezes as nossas orações são um pouco egoístas, né? Nós pedimos coisas para nós, para quem nós amamos, nós pedimos coisas que aos nossos olhos são boas para nós. O que nós temos pedido a Deus? Qual é o conteúdo das nossas orações como cristãos em geral, como igreja em geral? As Escrituras nos falam que nós podemos, né, obviamente, planejar e pedir e colocar situações diante do Senhor. Provérbios nos dá um conselho, né, bem prático, dizendo, né, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Ou seja, a Bíblia sempre nos leva ao fato de que nós não somos autônomos na nossa vida, né? Nós estamos sob a direção do Senhor e caminhando e fazendo parte do seu plano soberano. Então isso é muito importante termos em mente. Mas, muitas vezes, a relação do não de Deus com as nossas petições é porque nós pedimos, às vezes, muitas coisas que são muito mais egoístas, né, para um bel prazer do que propriamente para o reino e para outras pessoas também. É claro que dentro dessa categoria, a gente pode colocar simplesmente de pedir coisas que a gente não tem necessidade, até mesmo coisas que seja realmente uma petição egoísta no sentido, né? Tiago fala um pouco a respeito disso, sobre as orações, quando o Senhor diz assim... Ele diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, né? E Tiago está falando sobre a origem da contenda do coração, quer dizer, é dali também que saem, né, às vezes as petições, então vocês não sabem pedir, né? E aí ele continua dizendo assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então ele está dizendo que a petição de uma forma egoísta e pecaminosa, obviamente, né, não vai ser respondida por Deus nessa questão. Agora, quais são os conteúdos, né, da nossa
Oração, como eu disse, nem sempre uma petição ela é essencialmente pecaminosa, mas às vezes ela não está ali no plano da vontade de Deus, né? Nós, às vezes, pegamos aquele texto de João, que Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai fazer, quer dizer, ele vai realizar. Então a gente acha que, não, então agora eu quero isso, vou pedir o nome de Jesus é o meio ali, né? A palavra mágica. Exatamente, para poder alcançar. Claro que nós temos que orar em nome de Cristo, enfim, como foi ensinado, mas existe o plano de Deus, não é uma coisa assim, cada um pede o que quiser, vai tendo o que... Não, existe, né, o plano soberano do Senhor e inclusive as nossas petições. Então, isso que eu entendo... Só abrindo um parênteses aqui, quando Jesus nos ensina a orar, ele sempre nos ensina, né? Por exemplo, Pai Nosso, que é o padrão, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer, é um olhar para Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a oração do Pai Nosso, né, dentro ali do contexto do Sermão do Monte, é muito significativo para ensinar a prática do reino, né, de Deus. É importante entender que as nossas orações, ela deve sempre levar em consideração o seguinte, qual é a vontade de Deus? Porque as minhas orações podem, Deus pode respondê-las dizendo um sim, né? Mas Deus também pode respondê-las dizendo um não para que eu me adeque à vontade dele, né? Muitas pessoas pegam esse texto, como você já citou aqui, e distorcem, né? E dizem assim, se a Bíblia está dizendo que tudo que eu pedir vai ser concedido a mim, então... Deus tem uma responsabilidade comigo a partir do momento que eu fiz esse pedido, né? Vamos ver agora o nosso conversa fiada de alguém que pensa mais ou menos assim. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo e veja se você se identifica com algo que você já viu ou não. Vamos ver. Ninguém tem o direito de falar não pra mim. Eu tenho uma tática, mas eu não vou contar pra vocês porque é meu segredo de sucesso, né? Tudo que eu quero eu consigo. É só falar com jeitinho, que as coisas acontecem do jeito que eu quero. Eu tenho pavor de ouvir não. Os meus pais nunca me negaram nada. E deu super certo a minha criação. Com os meus filhos vai ser a mesma coisa. E aí, tem gente que tem pavor de ouvir não. Não só de sim viverá o homem, né? Exatamente. Mas como é essa relação das pessoas com Deus, né? Quando a pessoa faz uma oração e espera que Deus responda... Claro, a gente faz uma oração esperando um sim, né? Sim. Mas quando isso se torna até pecaminoso... Não, e é interessante, né, quando você pega de uma forma mais ampla, assim, vamos pensar assim na questão da educação de filhos, né? Existe hoje, né, algumas ramificações aí, algumas teorias de educação, né, de filhos, e uma delas, por exemplo, fala sobre o fato de você não dizer não para a criança, né, mas ao contrário disso, você, por exemplo, a criança está pulando no sofá, aí você não fala assim, não pule no sofá. Você mostra o lugar onde ela pode pular. Filho, não pule aqui, pule ali, mas você não pode falar não. Por quê? Porque eu não estraga, porque eu não traumatiza. Sim. Então, existe uma cultura de uma forma geral, né, que não... E outra coisa, ninguém gosta de ouvir não. Você gosta de ouvir não? Você gosta de ouvir não? Não. Não. Eu também não gosto não. Né? Mas ela se torna pecaminosa quando nós nos rebelamos contra esse não. Né? Então, assim, mas espera aí. Ou então insistimos, né, de tal forma, dizer, não, Deus tem esse compromisso de fazer isso comigo. Então, Deus vai fazer isso, porque Ele me disse que vai fazer, Ele se comprometeu. Mas muitas vezes, a nossa avaliação do comprometimento com Deus, primeiro, está equivocada. Deus não tem a obrigação, digamos assim, de atender todas as nossas vontades, né? Ele promete como um Deus provedor e cuidadoso, mas e aí nós nos rebelamos contra Deus quando nós recebemos um não. O tipo, não, mas Deus quer, ou então forçamos aquilo, né? Então as coisas não acontecem, não, Marcos, mas vai acontecer, Marcos, tem que ser assim, vamos lá, vamos lá. Então isso pode se tornar uma ambição pecaminosa, aonde o não, o sim, é mais importante do que entender o plano soberano de Deus para aquele não. Muito bom. Quando você estava falando aí dessa questão dos filhos, né? Eu lembrei de um filme da Netflix, não sei se você já assistiu, que chama O Dia do Sim. A teoria do filme é que você não pode dizer não para os seus filhos, porque isso vai gerar uma rebeldia, etc. Sim. E aí você tem que ter um dia no mês, eu acho, que é o dia do sim, onde eles podem fazer o que eles quiserem. Eu assisti com meus filhos esse filme. Aí ele falou assim, pai, a gente vai ter o dia do sim agora?
Eu falei, sim, a gente vai ter dias de não. Não, é brincadeira da parte. A gente assistiu esse filme, né? E eles ficaram super empolgados, assim, né? Não, você tem um dia do sim. Eu falei, não é assim que funciona, né? Dia do sim, quer dizer, quebra todas as regras e tal, né? Mas é o que, de certa forma, a gente quer com Deus, né? Deus, que todos, né? Tanto que a gente fala assim, ó, vê se você ou escutou isso, ou alguém já falou pra você, quando você fala assim, não, se Deus quiser, a pessoa fala, não, e Ele quer. Ou então, não, Ele há de querer. Né? Tipo, fica tranquilo, é o que Deus quer. Mas, às vezes, não é. E aí, então, a gente pensa assim, sempre naquela ideia, não, Deus, né, quer, vai querer sim, mas aí, né, como eu falei, se torna pecaminosa quando a gente tem, então, uma ambição a ponto de se tornar rebelde, né, com Deus, quando Ele diz não pra gente. Isso aí. Deixa eu dar uma boa tarde agora pra galera que tá aqui no chat. A Simone Sheila, já, lá de Pernambuco, já tava esperando começar o programa aqui, tá conosco toda tarde. Pernambuco? Pernambuco. Sabia que Luana é de Pernambuco? Ah, é? Minha esposa. Cabo Luana, Santo esposa do Agostinho. Da professor. onde é? Como é que é o nome da? É, de Recife. A Simone Sheila. Ah, pertinho. Isso aí. A Darlene tá com a gente também. O Rogério até deu uma filosofada aqui. Deixa eu primeiro Rogério dar uma boa tarde Valadares? pro João Aurélio também. Rogério Valadares. Ele falou assim, tem não que é sim. Você vai pensar sobre essa afirmação aí. Sim. Enquanto a gente assiste o nosso Que Conversa é Essa? Que conversa é essa de Deus dizer Sim. não? Quando Deus diz não. Nós costumamos sempre ouvir cristãos comentarem que estão esperando uma resposta de Deus. Esse período de espera da resposta de uma oração pode ser um momento de perseverança, um momento de propósito com Deus, um momento de firmar a fé, às vezes um momento em que nós cansamos de tanto esperar, mas estamos acostumados a dizer que estamos esperando uma resposta do Senhor. E quando Deus claramente nos responde com não, essa pessoa, não. Esse momento, não. Esse sonho para sua vida, não é o que eu tenho para você. Quando as respostas estão muito claras, eu acredito que seja mais difícil ainda para lidar do que um momento de espera. E nós temos algumas reações que são comuns, porém indevidas, ao ouvirmos um não de Deus. Nós podemos nos revoltar, ficar chateados porque o Senhor disse não para algo que nós lutamos tanto, pedimos tanto, para algo que nós realmente acreditamos que de alguma forma vai glorificar o nome dele na nossa vida. Nós podemos questionar, perguntar ao Senhor por quê. E nós podemos tentar fazer uma coisa terrível, tentar ensinar Deus a ser Deus e dar um jeito de encaixar aquele nosso sonho no lugar que o Senhor planejou um outro sonho para nós. E aí a gente tenta de alguma forma realizar esse desejo, mesmo sabendo que não era aquilo que o Senhor queria para nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Quando Deus diz não, há um motivo perfeito para isso. É porque o Senhor deseja que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E se Ele não nos permite realizar determinada coisa, é porque aquilo não nos fará mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. Agora me responda, é mais importante para você realizar os desejos que você pensou aqui na Terra para você? Ou se tornar mais parecida com Cristo, mais parecido com Cristo, o seu Senhor, o dono de todas as coisas, quem nós conhecemos através da história da redenção? Deus diz em sua palavra, lá no livro de Romanos, através do apóstolo Paulo, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aprenda a ouvir o não, a aceitar o não e a glorificar a Deus, porque você estará ficando mais parecido com Cristo. Amém. Muito obrigado, Marcela. E uma das coisas que ela comentou, pastor, foi que muitas vezes nós reagimos de uma forma negativa ao não de Deus, né? Sim. O que a nossa reação a esse não revela sobre nós? Eu estava até conversando um pouquinho antes, né, do programa aqui.
uma coisa, Marcos, pode revelar várias questões assim, né? Mas uma coisa, a gente fala assim, mas eu tenho que entender o não de Deus. Eu realmente tenho que entender quando Deus diz não para mim, né? E há o não de Deus claramente nas Escrituras, né? Não tem por meio dos mandamentos, dos seus princípios, né? Não faça isso, né? Não pense assim, não haja dessa forma. Agora, por outro lado, Deus usa, né, outras pessoas como uma forma dele dizer não pra gente, né? Então alguém chega empolgado, né, com alguma ideia, alguma coisa, e fala, melhor agora não. Então eu acho que dependendo do contexto, a gente reage de uma forma diferente. Sim. Porque a gente sempre... o discurso é bíblico e é correto, né? Eu penso assim, e você também deve pensar assim, eu tenho que entender o não de Deus. Agora, uma coisa é quando Deus chegou para Jeremias, por exemplo, ele estava orando pelo povo, diz, Jeremias, não ore mais pelo povo. Né? O Senhor me disse, né? Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Deus disse não para ele. Outra coisa é o Marcos chegar para mim e falar assim, Tiago, não. Aí eu, como assim não? E aí então, a minha reação diante do não de Deus pode ser soberbo, né? Quer dizer, mas como assim você não quer? Quando Deus usa uma outra pessoa nesse sentido, né? Ou até mesmo, né? E o que sempre revela do nosso coração? Revela o estado dele com relação ao entendimento, né? Do caráter de Deus, do plano de Deus, e principalmente, né, às vezes a questão do pecado do meu coração, do pecado de querer tanto uma coisa que eu já fico, não, Deus vai fazer isso por mim, porque ele também deve querer o que eu quero aqui, né? E existem aquelas teorias de Deus quer a minha felicidade, enfim, tudo isso. Então isso revela o nosso coração, se é um coração dependente, né, se é um coração humilde, se é um coração que está disposto a aprender com aquela situação, né, um coração, né, inclinado ao aprendizado, ou um coração rebelde, né, um coração duro, um coração que é egoísta no sentido de não, tem que ser o sim sempre. Então, como eu respondo a outras pessoas, né, como eu respondo a própria palavra de Deus dizendo não faça isso, né? Então, mas eu acho que dá para fazer. Isso demonstra, né, o orgulho ou a humildade do meu coração. Isso aí. Agora, pastor, Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que as Escrituras querem dizer quando nos fala sobre isso? Que nós não sabemos orar ou não sabemos pedir como convém, né? Dependendo da tradução aí. O que isso significa dizer? Sim. Esse texto é um dos textos mais importantes do Novo Testamento sobre oração, por exemplo, porque Paulo escreve no contexto de que, muitas vezes, pela fraqueza que há em nós, porque esse texto ele está alocado em 3 consolações que Paulo faz em Romanos capítulo 8. Né? Ele fala sobre nada pode nos separar do amor de Deus, nós temos um propósito que é se tornar a imagem e semelhança de Cristo, e na verdade o primeiro elemento dessa consolação, porque anteriormente ele está dizendo assim, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dando a realidade do que é essa luta constante que nós temos contra o pecado e que não há bondade, né, inerente em nós, mas precisamos de uma ação do Senhor para isso. E aí então ele vai consolar os crentes no sentido da batalha que eles estão nesse mundo caído, mas com a promessa, né, de redenção. E aí o que acontece? Ele, mais uma vez, ele usa 3 elementos desse texto. E o primeiro deles é a intercessão do Espírito Santo. Paulo está dizendo que na nossa fraqueza como pecadores nós não conseguimos orar com toda a clareza necessária que precisamos, né, para entender o plano de Deus para a nossa vida naquele momento, e aí o contexto geral é provação. Então, eu não sei orar muitas vezes diante de uma provação, eu não sei o que Deus exatamente quer de mim. Então, né, e aí tem uma expressão, o Espírito Santo intercede, tem uma expressão que diz assim de um autor, a oração, se referindo a esse texto, né, a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. E aí ele traz a ideia de que o Espírito atua em nosso coração, colocando desejos e anseios em nosso âmago, né, registrando os gemidos do Espírito Santo, para que chegue então até a graça de Deus. E aí ele fala uma coisa interessante assim, uma oração que nunca será rejeitada, é a oração que o Espírito Santo faz por nós, porque ele sabe exatamente qual é a vontade, né,
do Pai para toda a nossa vida. Então essa ideia, eu não sei orar como convém. Então, eu tenho que ter essa consciência. Principalmente nesse contexto que Paulo diz, eu estou num contexto de provação. Eu não sei exatamente o que Deus quer formar em mim. Eu sei na verdade, o que Ele quer formar, o caráter de Cristo, mas muitas vezes os meios que Ele vai utilizar para isso, com um confronto, às vezes nem entendo uma situação, mas eu posso entender o plano maior dele nesse sentido. E aí é um grande consolo, né? Porque eu posso dizer assim, e você, né? Nós não sabemos orar exatamente como precisamos orar diante de uma situação, pelos nossos filhos, pela família, pelo marido, pela esposa, pelo momento de provação. Mas então essa ação do Espírito, né, leva até Deus, né, nos inclina para orarmos a Deus, né, e aí a atuação dele com gemidos inexprimíveis, nosso âmago, para que essa oração seja recebida. Isso aí. Vamos ver agora o que o pastor Hernandes Dias Lopes tem a dizer a respeito desse tema. Agora pense comigo na seguinte cena. Pediria a Raquel filhos, se soubesse que ter filhos havia de custar a sua vida? Pense comigo. Será que Sansão pediria àquela mulher filisteia, se soubesse que casar-se com aquela mulher filisteia seria a sua ruína? A tragédia da sua história? Pediria o filho pródigo a herança antecipada, se soubesse que ele gastaria toda a herança, vivendo a vida absoluta e terminando essa jornada num chiqueiro, sozinho, com fome? Talvez a resposta seria claro que não. Claro que não. Agora, quantas vezes você e eu, ainda hoje, insistimos com Deus, eu quero isso, Senhor. Eu não sei viver sem isso. Ou o Senhor me atende, ou eu acho que a minha vida perde o sentido. Então, calma. Calma. Porque se Deus está lhe dizendo não, é porque Ele prova que Ele ama você. Ele cuida de você. Não lute para ter aquilo que Deus está dizendo não. Porque você não enxerga na curva. Você não enxerga no escuro. Você não está lá no final da linha. Deus está lá. Deus enxerga no escuro. Deus enxerga na curva. O não de Deus é a maior demonstração do amor de Deus por você e por mim, muitas vezes. O não de Deus é a maior demonstração de amor. Olha que bonito, né? Olhar para esse lado, para essa perspectiva. Mas agora eu quero falar com você sobre mais um lançamento da nossa editora Hebron, que é esse aqui, Dinheiro, Bens e Eternidade. Esse livro vai falar sobre princípios bíblicos para administrar as suas finanças com sabedoria. Veja esse vídeo e com certeza você vai ficar interessado em ler essa obra. Vamos ver. Muitos acham que o dinheiro é um tema secular e não espiritual. Deus, porém, considera esse assunto muito importante, porque a forma como ganhamos e usamos dinheiro aqui na Terra determinará o nosso futuro eterno. No livro Dinheiro, Bens e Eternidade, o autor best-seller Randy Alcorn nos ensina a enxergar nossas finanças da maneira correta, como provisão divina para o nosso bem, para o bem dos outros e para a glória de Deus. Acesse nosso site, editorebron.com.br, para ver mais detalhes. Isso aí, ficou interessado, quer adquirir esse livro, então acesse esse site aqui, ó, editorebron.com.br, ou vai lá no Instagram, @editoraebron, que tem mais informações, não só a respeito desse livro, Dinheiro, Bens e Eternidade, mas também vários outros lançamentos que a Editora Hebron tem preparado para você. Lembrando que na Editora Hebron, todo o lucro é revertido para missões no Brasil e no mundo através da Junta Missionária de Pinheiros. Então você adquire uma boa obra, recebe aí na sua casa, pessoas do Brasil inteiro podem pedir e você ainda contribui com missões. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no chat, eu sei que tem muita gente participando. O pessoal está dizendo que os nãos de Deus são livramentos, são gestos de amor, né? Pernambuco em peso está aqui, pastor. Você falou aí da Luana, tá todo mundo dizendo. A Neuza lá de Olinda, o Arthur Miguel de Jaboatão dos Guararapes, a Gláucia está dando uma boa tarde para a gente também, a Suzete está dizendo
que 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e amém, para a glória de Deus por nós. Larissa Tenório está conosco também. E agora, pastor, como a gente pode entender melhor a respeito disso? Por que o não de Deus pode ser interpretado também como um ato de amor, como o pastor Hernandes nos disse? Sim. Eita, coisa boa, o pessoal lá de Pernambuco, hein? A tapioca lá de Olinda. Já comeu já, Marcos? Tapioca de Olinda lá? Não, de Olinda não, já de Sergipe, que é minha terra. Ah, tá. Tapioca, o pessoal aí sabe o que eu tô falando. Tapioca lá de Olinda, do Morro. Opa. Também tem o espetinho de bode, que a gente comeu lá, a Luana e eu, quando a gente foi pra lá, uma benção, uma terra muito gostosa. Quase não voltei, quase fiquei lá. Mas aí eu tive que voltar. Um abraço para todo mundo de Pernambuco aí. Exatamente, e a todos, né, que estão nos assistindo aqui e... Assim, a gente tem um tempinho pra falar uma coisa, Marcos? Fala. Olha só, eu fui pra Pernambuco, aqui ó, histórias do Thiago. Vamos fazer um quadro aqui. Eu fiquei na casa da minha sogra. Aí minha sogra falou assim, Thiago, vai lá na venda comprar coco, a gente ia comer cuscuz doce. É uma benção também. Aí ela falou assim, vai na vendinha comprar coco ralado, né? Aí eu cheguei como bom paulistano, né? Cheguei lá, fiquei procurando na vendinha o coco ralado. Aí eu fiquei acho que uns 10 minutos lá, Marcos, procurando, e eu voltar e falar, minha sogra, não tem coco ralado lá, né? Aí eu falei assim, moça, eu precisava de coco ralado. Ela foi lá, pegou o coco, abriu o coco, ralou na hora, botou no saquinho e eu levei. Falei, gente, tá vendo? Olha só, vem aprender. Coco ralado raiz. Esse é coco ralado raiz. Nem sei porque eu falei isso, mas... Um pouco que o pessoal de Pernambuco vai se sentir prestigiado. Exatamente, mas são experiências, né, de viagem. Mas enfim, uma terra muito boa. Mais uma vez, um abraço, né, e a todos também que estão nos assistindo. O não de Deus é um ato de amor? Sim. Né, eu sou pai, e um pai imperfeito, pecador, né? Mas Deus me dotou, né, de autoridade com relação aos meus filhos para que os meus nãos para eles, né, para os dois, sejam também uma expressão de amor, né? Inclusive, Hebreus fala a respeito disso, né, que o pai que realmente ama, ele disciplina. E a disciplina aqui não é só entendido como vara, mas a disciplina é dizer, não, você não vai ter isso, você não vai fazer aquilo. E Deus, inúmeros momentos com o seu povo, né, com o povo dele, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, falando várias vezes não. E inclusive, olha só que interessante, Deus fala não para Paulo, para que ele desse a oportunidade de Paulo não ficar soberbo e experimentar a graça dele naquele sentido, né, o que bastava. E uma coisa muito importante, né, além dele não ficar soberbo, Deus o permite ficar numa situação de fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoasse nele. Na oração dele sobre o espinho na carne, né? Exatamente, em 2 Coríntios. Por outro lado, teve um momento em Atos 16 que Deus disse não para Paulo quando ele estava querendo ir para uma região pregar o evangelho. Por quê? Por amor a outras pessoas, né? E por amor também ao povo que Paulo foi pregar, Deus então o direciona para outro lugar. Então Deus nos... Havia um propósito... Havia um propósito maior. Então Deus muitas vezes, e a gente entende muitas vezes isso, né? Você que está me assistindo, você sabe disso. Às vezes você pensa assim, ai, graças a Deus que Deus não permitiu isso. Porque se ele tivesse permitido, olha só o que ia acontecer, olha as consequências. Todos nós em algum momento já pensamos isso, já experimentamos isso. E aí podemos, mesmo que a gente pense assim, mas eu queria tanto, e quando a gente acaba vendo o resultado daquilo, a gente pensa... ainda bem que não aconteceu, que o Senhor direcionou para um outro lado. Então, o não de Deus é uma expressão de amor dele, né? É uma expressão do cuidado dele não nos permitir fazer ou viver do jeito que nós gostaríamos. Eu sempre cito esse autor e eu amo o que ele escreve, assim, eu gosto muito, né, muito bíblico, que é o Paul Tripp, quando ele fala que a graça de Deus nos coloca no lugar adequado, né, e muitas vezes esse lugar adequado é o não que Deus faz pra gente, que Deus dá pra gente, mas é uma expressão do amor dele. Sim. Antes do programa nós estávamos comentando sobre esse episódio de Paulo, né, eu vou até ler, para quem não conhece a história aí, Atos 16, no versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E aí a gente estava pensando aqui juntos, né, de como às vezes algo genuíno
pode também receber um não de Deus, né? Paulo queria pregar na Ásia, ele queria fazer coisas boas, né? O objetivo dele, o desejo dele era positivo. Mesmo assim, o texto diz que o Espírito Santo o impediu de ir para lá e o direcionou para um outro lugar. E muitas vezes as nossas orações para Deus também são coisas positivas, né? Por exemplo, Deus, eu queria este emprego, né? Isso pode ser bom para mim, vai me ajudar financeiramente, vai, enfim, me fazer crescer. E aí Deus diz não. E nós dizemos, poxa, era algo bom para mim. Por que um não de Deus? Esse não também pode vir em situações aparentemente positivas, boas. Exatamente. Eu vou falar de uma questão pessoal. Testemunhos da tarde. Quando eu fui para o seminário, eu saí do ensino médio e fui para o seminário já, né? Na verdade, meus pais queriam, né, eu queria estudar, meu pai tinha lá o processo, o sonho dele lá, a gente sempre fala, eu sempre quando comento isso, falo a respeito disso, que meu pai tinha uma expectativa sobre a minha vida, não conhecendo ao Senhor, né? E quando eu saí do ensino médio, eu tinha plena convicção de que eu queria ser pastor, que eu tinha vocação para o ministério. E aí eu orei durante 1 ano, quando eu estava estudando, para Deus me dar recursos para que eu pudesse ir para o seminário. O que ele fez? Ele não deu. Mas espera aí, um menino, né, um jovem, querendo entregar a sua vida, e ele me permitiu, então, eu comecei a estudar no próximo ano, sim, mas não do jeito que eu queria ser interno, né, queria ter um modelo internato, mas eu não consegui, por uma questão financeira e tal, e eu lembro que eu fiquei muito chateado, assim, com Deus, eu falei, Senhor, eu quero te servir, o Senhor não permite que eu me dedique integralmente a isso, né, mas nesse processo, Deus foi amadurecendo meu coração. E quando eu estava, então, no seminário, estudando de forma parcial, né, eu conheci o meu mantenedor, já falei isso aqui algumas vezes, acho que nesse programa não, mas eu conheci o meu mantenedor que pagou os 4 anos do meu curso internato. Então, isso aconteceu no final do ano. Então, eu fui para lá, ele me preparou, eu conheci esse senhor que veio dos Estados Unidos no 2º semestre, para estudar ali no seminário e tal, e ele se ofereceu para pagar o meu seminário. Então, veja bem, eu recebi um não de Deus naquele momento, né? Deus não abriu nenhuma porta, assim, nada. E só que porque ele tinha um outro plano, ele tinha um plano melhor do que eu imaginava. Eu queria, ou seja, permitindo que chegasse no tempo certo, né? Que esse senhor, né, o nome dele é Antônio, que ele chegasse no tempo certo para que ele pudesse, então, ele se ofereceu. Imagina alguém chegar e falar para você, Marcos, eu pago a sua faculdade, eu pago o seu seminário. Né? Na época, até hoje, mas na época também é um valor alto. Né? E então, eu percebi que aquele não de Deus foi uma forma dele me conduzir para a sua vontade soberana, mas eu tinha um desejo, eu queria. Então, as nossas intenções e as nossas motivações, por mais que elas sejam boas, que a gente já passe pela avaliação bíblica e pense assim, não, eu quero que Deus seja glorificado, eu quero servi-lo, mas acima das nossas motivações está o plano perfeito de Deus. Então, Ele quer me levar para o norte. Eu quero, não, Senhor, mas é o sul, não, é o norte, é lá que você tem que ir. E isso, então, acontece, né? Para mostrar que 2 coisas. Primeiro, que a paz nem sempre é o árbitro de tomada de decisões, a gente estava falando sobre isso, né? Eu tenho paz no coração, então eu vou fazer isso daqui. A paz não é um árbitro para as decisões. Eu posso ter paz com motivações corretas, inclusive com motivações equivocadas e pecaminosas. Porque o coração é enganoso, né? Exatamente, mas o que vale no final é a vontade do Senhor. E aí, então, eu me adequo à vontade dele, e aí sim eu terei, né, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é interessante que nem sempre vai ser agradável para a gente naquele momento. Mas agradável no sentido de que aquilo não vai ter, né, algo contra ele próprio ou contra a sua natureza e o seu caráter. Isso aí. Aprendam a confiar quando Deus disser não, porque coisas melhores virão, né? Há um plano maior para tudo isso. O pastor Hernandes Dias Lopes vai nos falar também que o não de Deus pode ser um livramento. Josué Rodrigues, compositor e pastor, tem uma letra que eu gosto muito, ele diz assim: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Quantos de vocês, e eu tenho experiências disso, eu acho que vocês também, de você querer muito alguma coisa, mas muito mesmo, você lutar por aquilo, e a porta foi fechada. Na hora você fica triste, na hora você murmura um pouquinho, na hora você até chora um pouquinho. Depois, lá na frente, você começa a entender que Deus estava lhe dando um livramento. Um livramento. Um livramento.
Isso aí. Se não, também pode ser um livramento, né? Agora eu quero falar com vocês sobre a nossa Junta Missionária de Pinheiros, JMP. Esse é o braço da Igreja de Pinheiros, né, que trabalha com missões. O pastor Mariano, que é o diretor executivo, vai nos explicar um pouco mais o que faz a Junta Missionária de Pinheiros e te convidar a envolver-se com missões. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Isso aí, envolva-se com missões, conheça mais o trabalho da nossa junta missionária, acesse o site lá, jmp.ppinheiros.org.br, lá tem tudo que a junta está fazendo, todos os campos em que está revitalizando, né, está plantando também, muitos projetos legais, você vai se apaixonar por esse trabalho missionário. Agora, pastor, estamos quase finalizando a nossa conversa, mas é importante a gente falar quais são as formas que Deus pode dizer não para nós. De que forma Ele pode fazer isso? Sim. O usual, tradicional é a Bíblia, né? Uhum. Ali nós temos a palavra de Deus, né? Tem até uma pergunta do catecismo que é: onde está a palavra de Deus? Sabe onde está a palavra de Deus? É uma pergunta. Tem uma pergunta no catecismo que é: onde está a palavra de Deus? A palavra de Deus está na Bíblia. Na Bíblia, exatamente. E aí é interessante, os meninos gravaram lá. E aí o que acontece? O filho do pastor Tiago, ele é assim, uma máquina de catecismo. Ele sabe isso. É o maior, sabe? Mas aí o que acontece? Nós temos a direção de Deus na sua palavra. Né? Nós temos o Senhor nos dando princípios, como eu disse, né? E direções dizendo o que Ele deseja, o que Ele não deseja. Mas também, né, Deus permite, né, por meio da atuação, da nossa vida aqui, em que Ele usa pessoas e usa situações para nos barrar, digamos assim, né? Ou seja, quando você tem uma ideia muito boa, alguém chega e fala assim, não, melhor não, né? É claro que a gente fica, por causa do pecado, é difícil às vezes de discernir, que é uma procura do ser humano, né? O que é o não de Deus e o que é uma ação de Satanás, né? Sim. Então é claro que não existe uma fórmula mágica, obviamente, para a gente entender isso, né? Porém, nós temos instruções bíblicas, né, claras do que é a vontade de Deus, né? Sei lá, pensando assim, é a vontade de Deus que eu ore? Claro, é a vontade de Deus, né? Agora, aquilo que falou, nós podemos criar um projeto de oração na igreja, mas naquele momento não ser a vontade de Deus, para aplicar como Paulo foi pregar no lugar e foi barrado, né? Então, ter essa sensibilidade, né? Ou seja, essa ideia de, ok, eu vou fazendo e vou permitindo, então o Senhor vai abrindo ali as portas para que as coisas possam acontecer de forma correta. Agora, Deus pode usar pessoas, né? Pessoas que amamos, pessoas que talvez até sejam um conflito para nós, para não nos permitir realizar coisas que não é a vontade dele, né? Ou seja, nos barrar. É difícil entendimento para a gente, né? Às vezes uma esposa quer fazer uma coisa e o marido é usado por Deus para dizer, olha, melhor não. Ou ao contrário, ou um adolescente, né? Um jovem, não, mas eu quero... Não. Então a gente tem que estar
né, com o coração inclinado a entender e a pensar, não, vou refletir a respeito disso, vou considerar a respeito disso, né? E permitir que ali a instrução da palavra, a oração, a dependência do Senhor possa então te levar adequadamente para a vontade do Senhor, o que realmente seja, né? E aí então volta aquilo que nós falamos antes, de ter a humildade do aprendizado, né? De dizer, não, eu quero entender e saber o que o Senhor quer para a minha vida. Amém. E para encerrar agora, pastor, que mensagem final você deixa para aquelas pessoas que ouviram o não de Deus em diferentes áreas da vida, de diferentes maneiras, mas sabem que ouviram o não de Deus e não lidaram bem com isso? Que mensagem final você pode deixar para essas pessoas? Bom, a primeira questão a ser falada é, o não de Deus, ele é amoroso, ele é pedagógico, ele é direcionador. Então, um pai, ele não deixa o seu filho à mercê. Qualquer pai, qualquer mãe que deixa o seu filho fazer o que quiser sem dar um não para ele, né, a graça não nos proíbe de dizer não, né? Isso que uma autora diz, mas nos diz não de forma adequada, e Deus faz isso, né? E muitas vezes Deus, ele não vai se explicar, ele não tem essa necessidade, né, de explicar por que ele está dizendo não. Muitas vezes ele vai fazer isso, né, mesmo não precisando, não tendo, né, a obrigação de fazer, o Senhor faz. Mas é confiar no não dele, confiar na direção dele, né, e nunca, ou simplesmente, né, só fazer comparações assim, ainda bem que não, porque tentar encontrar um meio que não seja a glória de Deus para me conformar com o não. Então eu glorifico a Deus quando eu recebo o sim e cumpro a sua vontade, mas também quando eu recebo o não e continuo cumprindo a sua vontade. Então, né, a maior motivação para se viver e para se alegrar nisso é exatamente pensar o quanto Deus vai ser glorificado, mesmo que eu não receba ou que eu não tenha aquilo que eu acho que eu devo ter, né? Então isso é importante. Amém. Para finalizar, mais uma mensagem do pastor Hernandes fala amor, que é o não de Deus. Quando Deus diz não, é a maior demonstração do amor dele por você. Quando Deus diz não, a sua oração é a prova eloquente de que Ele ama você, que Ele se importa com você, que Ele cuida de você. Nós, via de regra, somos levados a pensar que a bênção está em Deus responder sim, em atender ao nosso pedido, ao nosso clamor, à nossa súplica. Hoje nós gostaríamos de ver o contrário disso, o outro lado, o reverso. Quando Deus vai provar que ama você, que cuida de você, que se importa com você, que está atento à sua necessidade, quando Ele diz um não rotundo, peremptório, radical, à oração que você faz. Isso aí. Duas coisas o pessoal está concordando aqui no chat. Okay. Primeiro, que a tapioca do Nordeste é maravilhosa. É demais, gente, é demais. Inclusive surgiu mais pernambucano aqui, o Erasmo lá de Serra Talhada. Olha tá só. Com a gente também. Pernambucanos estão em peso. Benção. E o segundo, que todo mundo está concordando que realmente é difícil ouvir o não de Deus, é difícil compreender que, como a Larissa falou aqui, a questão é se entregar a Ele, né? Essa deve ser a nossa atitude. Então, muito obrigado pelas suas participações aqui no chat, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Espero que você não demore mais algum tempo, mais um mês, né? O pessoal fica com saudade, não é, gente? Quando ele voltar aqui, vocês perguntam no chat, tá? Pastor, cadê você? Não nos abandone. Quero agradecer a todo mundo que nos ajuda a fazer esse programa. O nome dessa galera aqui, ó, ore por nossa equipe. Se você quiser rever este episódio ou todos os outros episódios do Conversa da Tarde, acesse o IPP Play. Já vai estar disponível a partir de amanhã o programa de hoje. E como a gente termina o nosso programa, pastor? Com tapioca. A gente termina o nosso programa com música. Com música. Débora Dom, José Oliveira, Oséias Oliver cantam pra gente. Enquanto você vai ouvindo esse louvor, vai meditando aí em tudo que foi conversado aqui. Até amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo. Tchau, tchau. Confiarei
confiarei em Deus em todo tempo. Confiarei, confiarei em todo tempo. Confiarei. Descansarei em Deus em todo tempo. Descansarei em Deus em todo tempo. Descansarei, descansarei em todo tempo. Descansarei. Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, os meus sonhos, meus planos, meu futuro, porque te abates, minha alma, espere em Deus, confie em Deus. Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, os meus sonhos, meus planos, meu futuro, porque te abates,